Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos entrando. Pessoal tudo florido aqui hoje, que bonito, né? Um sol para cada um. Hoje tem um sol para cada um, para ninguém ficar com inveja do outro. Tá bem quentinho, né? A palavra do Senhor, em um determinado ponto, Jesus vira para os discípulos e fala assim: homens de pequena fé. Em meio a uma dificuldade, um momento de luta, a fé daqueles discípulos não apareceu. Ela foi tão pequena que já falou: vocês são homens de pequena fé. Não é que vocês não têm fé, o problema é que a fé de vocês é muito pequena. E por que será que a nossa fé ela se torna tão pequena? A gente vive falando, não, nós temos fé, a gente crê em Deus e tal, mas na hora do problema, ela se apresenta muito pequenininha muitas vezes. Isso é um problema de audição, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós temos ouvido pouco a palavra, nós temos vivido pouco a palavra. E quando nós somos chamados a uma circunstância adversa, a nossa fé, ao invés de criar uma barreira de proteção para nós, ela se esconde atrás da gente, porque ela não foi alimentada o suficiente para ganhar corpo, para ganhar força, para ganhar resistência. E aí Jesus olha para nós e fala: homens e mulheres de pequena fé. Será que Jesus olha e fala isso para a gente? Ou será que Ele olha e fala: servos bons e fiéis, vocês têm lutado bravamente em circunstâncias que muitos outros já teriam fugido. Eu oro para que o Senhor dê um testemunho desse da gente. Eu peço ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé, né? Mas aumenta a nossa fé para quê? A gente precisa utilizar essa fé. A gente não pode deixar ela guardada. Ela precisa ser exercitada. Ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser colocada à prova. Porque a fé ela só vai crescer realmente, e a gente só vai ter a noção de que a nossa fé cresceu e se fortaleceu nos momentos de adversidade. Se está tudo bem, se não tem problema nenhum, está tudo indo às mil maravilhas, para que você quer fé? Te convido a orar comigo nesse momento, para que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos ouvi-lo, para que a gente possa ouvir a palavra, para que a gente possa cantar a palavra, para que nós possamos louvar ao Senhor, celebrar e adorar ao nome desse Deus. Bendito, santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, porque se estamos aqui, o teu Espírito Santo nos chamou e nós ouvimos e obedecemos, Senhor. Viemos a esse lugar para entoar cânticos de louvor, celebração ao Teu nome, para termos comunhão contigo e com os nossos irmãos. Ó Senhor, que a Tua palavra ela nos alimente a nossa alma, alimente a nossa mente, o nosso coração, fortaleça o nosso corpo, para que possamos ter disposição para viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Senhor, que o nosso coração esteja firmado na palavra do Senhor, Deus. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. E que possamos glorificá-lo com tudo que somos e com tudo que fazemos. Nós oramos a Ti, Senhor, para que tudo que nós venhamos a fazer nesse momento chegue como um aroma agradável no alto trono da Tua graça. Que a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus, vá tratando cada um de nós em nossas fraquezas, em nossas debilidades,
naquilo que temos falta, Senhor, que o Senhor possa suprir e nos fortalecer, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus e paz, irmãos. Isso é mais ou menos. Ele não está acordado? Graças e paz, irmãos. Agora temos os irmãos mais acordados. Irmãos, que possamos nesse primeiro momento trazer a nossa memória que Cristo é aquele que nos traz esperança, é a estrela que brilha nos nossos dias mais escuros, que muitas vezes a gente esquece. A gente passa os nossos dias e a gente até pode falar com o Senhor ou falar do Senhor, mas muitas vezes a gente se esquece que aquilo que a gente está falando tem que ser algo vindo do nosso coração. Então, que possamos trazer a nossa memória, que Ele é essa estrela que brilha nos nossos dias mais escuros. Amém? Os irmãos possam ter fé. queria compartilhar com os irmãos, vamos abrir, tá? Salmos 28, 7.
O Senhor é minha força e meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. E, irmãos, muitas vezes, como eu falei no começo, a gente se esquece de que o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. O Senhor é a estrela que brilha, esperança para nós. E a gente vai vivendo os nossos dias e muitas vezes a gente se esquece disso, se esquece que é nele que nós temos refúgio, é nele que nós confiamos. E que possamos cantar pensando nisso, pensando, Deus, obrigado por o Senhor ser o meu refúgio. Obrigado por o Senhor estar sempre ali por mim. Por mais que muitas vezes a gente dê aquela vacilada, aquela pisada na bola, mas o Senhor está ali por nós. Amém.
mas possamos entender que só a graça do Senhor nos basta, e a presença dele é onde a gente se deleita. Amém? A gente passar por um momento de ofertas agora, os irmãos podem citar. Bom dia, graça e paz. Ô dia lindo! Bem, eu creio que a palavra os louvores já têm falado conosco, o nosso início com a palavra do Senhor também já tem falado conosco. E nesse momento nós vamos estar lendo em 1 Tessalonicenses 5. Glória a Deus. O Senhor falou comigo e eu creio que vai estar assim, falando com os irmãos também. A partir do versículo 15. Glória a Deus, amém? O Senhor fala conosco, né? A partir do versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Irmã, é dízimos e ofertas, sim. No momento que nós estamos contribuindo, nós estamos dando graças. Graças ao Senhor pelo trabalho, graças ao Senhor pela saúde, graças ao Senhor pelo alimento, graças ao Senhor pelo dia lindo hoje, graças ao Senhor por estarmos na casa do Senhor. Em tudo dai graças. E por que não nos nossos dízimos e nas nossas ofertas? Em tudo dai graças. No momento que estamos contribuindo, nós estamos dando graças ao Senhor por tudo, reconhecendo o cuidado do Senhor em nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado, tem dado algumas dificuldades, sim, mas faz parte. Porque eu creio assim, no momento que você está na dificuldade é onde você corre mais rapidinho para a presença do Senhor. Certo? Então dai graças por tudo. Mas eu vou dar graças porque meu carro quebrou? Sim, vamos dar graça porque o carro quebrou, certo? Porque poderia ter sido pior, poderia ser uma dificuldade pior. Eu vou dar graças porque eu estou enfermo? Sim. Por quê? Porque no momento que eu estou na enfermidade é o momento que eu paro e vou clamar. Vou clamar porque o Senhor sabe, conhece o interior de cada um de nós. Vou dar graças? Sim, com dízimos e oferta para a gente ajudar aquele que está lá fora, precisando, certo? Nossos missionários. Vamos dar graças, sim, em oração, principalmente. Orando, reconhecendo, agradecendo e pedindo ao Senhor, Senhor, não nos deixe desviar dos teus caminhos, porque não tem outro caminho. Mesmo com toda dificuldade, o Senhor está conosco em todo o tempo. Glória a Deus por isso. Vamos dar graças. Conforme diz a palavra, alegrem-se sempre. Podemos chorar numa noite, mas o amanhecer do dia, eu creio, será com sorriso. Glória a Deus por isso. Amém? Nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Quem os irmãos que trouxeram dízimos, que trouxeram ofertas, pode estar vindo daqui a pouquinho. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, te louvo e te agradeço, Senhor, por este momento. Te louvo e te agradeço, Senhor, pelas lutas. Te louvo e te agradeço, Senhor, por estar na Tua presença. Conforme nós louvamos neste momento, só Tua graça, Senhor, nos basta. E aqui estamos, Senhor, para reconhecer, Pai. Ó Deus, seja, Senhor, com cada irmão, cada irmã que vai estar contribuindo. Seja com os irmãos, com a irmã que não vai poder, Senhor, contribuir, mas Tu sabes, sondas e conhece, Pai. Senhor, vem, Senhor, tá, Senhor,
abençoando, Senhor, dando, Senhor, condições, dando, Senhor, fortalecimento, aumentando a fé. Ó Senhor, esteja, Senhor, sustentando, Senhor, seja em que causa for, Pai, para que essa irmã, este irmão esteja sempre, Senhor, a reconhecer que o Senhor, é soberano sobre as nossas vidas. E em tudo estamos, Senhor, aqui para dar graças a Ti. Eu agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Abençoado seja, Senhor, os irmãos que estão aqui. Abençoa, Senhor, os que estão trabalhando. Abençoa, Senhor, os que não estão, os que estão viajando, mas o Senhor sabe. Que os teus anjos estejam, Senhor, a guardar, fortalecer. Ó, Senhor, a trazer, Senhor, a cada um desses, Senhor, para os seus lares, sobre a tua proteção. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu tava falando e tava assim, gente do céu, o que passa aqui? Irmãos, quando nós buscamos cada vez mais o Senhor, que a gente entende que a gente pode descansar nele. Porque como a gente já veio cantando, é esse pela da manhã, que é o que nos traz esperança, é o nosso abrigo nos tempos difíceis e nos tempos de alegria também. E quando a gente começa a buscar cada vez mais o Senhor, a gente entende que nele a gente pode descansar. Que em meio ao caos que a gente tem no mundo, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, é nele que a gente encontra descanso. É nele que os nossos pensamentos, as situações se alinham. E que possamos ter esses pensamentos no nosso coração de que eu posso descansar no Senhor. Porque eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é meu guarda, eu sei que o Senhor é a minha esperança. Então, Deus, que eu possa descansar em Ti. Amém?
vez mais, Deus, que possamos saber, Deus, que só em Ti nós temos descanso. Que o Senhor é a nossa esperança nos dias mais escuros, Deus. Que o nosso coração esteja rendido a Ti, Pai. E que possamos sempre buscar o Senhor, para que possamos entender que no Senhor temos descanso, que no Senhor temos paz. E que só o Senhor pode nos conduzir e trazer essa paz ao nosso coração. Louvado seja o grandioso e poderoso nome de Deus. Que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações essa manhã. Que o Senhor possa conduzir o pregador essa manhã, Deus, em tudo que fizermos, Pai. Seja para a tua honra e para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se alguém te perguntasse hoje, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento ele está de certa forma incompleto. E aí você fala, como assim, pastor? Eu passei a vida inteira na igreja e a vida inteira me disseram que era isso. E agora você fala que está incompleto? Sim, eu digo que talvez esse mandamento ele esteja incompleto. Você já parou para pensar como nós temos dificuldade de amar a Deus? De confiar nele, de descansar nele? E mais ainda, como a gente tem dificuldade de amar o próximo? E aí a gente, põe diversos empecilhos. Ah, pastor, mas é que você sabe como é o irmão, né? Como aquela pessoa. É difícil de amar, pastor. Ele é rabugento, é chato, é ranzinza, é boca mole. A gente vai arrumando um monte de coisa, um monte de desculpa para falar por que você não ama o seu próximo. E a gente vai falando um monte de coisa. Tudo isso são desculpas. Mas a verdade é que nós estamos lendo o mandamento de forma incompleta. E quando a gente só tem uma parte da informação, a gente tenta cumprir essa parte que a gente conhece, não é verdade? O problema está na palavra? Sim ou não? O problema está em quem então, por estar cumprindo só uma parte? Por estar lendo só uma parte do mandamento? Está em nós. Então eu quero convidar você a abrir um texto que talvez você nunca tenha lido na Bíblia. Porque se a gente só lê em parte, só obedece em parte, talvez a gente nunca tenha lido o texto, né? Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. A partir do verso 28. Amém? Tem pouco amém. Vou esperar mais um pouquinho. Amém? Marcos 12, vamos ler a partir do 28. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus, nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. É interessante como nós passamos às vezes uma vida inteira, né? Estudando, lendo, ouvindo. E aí quando nos perguntam qual é o mandamento mais importante de todos, a gente começa do meio para frente. Ame o Senhor, o seu Deus, com tudo que você tem, e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele falou algo antes. Ele disse algo antes. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Quando nós lemos esse texto, aqui Jesus estava ensinando, entrando em debate com algumas questões, quando ele, no começo do capítulo, fala de uma parábola da vinha. Depois ele é questionado sobre a questão dos impostos que devem ser pagos a César, e ele diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E depois uma discussão sobre a ressurreição dos mortos. À medida que Jesus ia rebatendo as perguntas que lhe eram feitas, como formas de armadilha para colocá-lo numa situação constrangedora, um dos mestres da lei viu a forma como Jesus respondia os questionamentos. E em seu coração, conhecendo todo o Antigo Testamento, esse fariseu questiona Jesus: mestre, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Porque no judaísmo eles têm uma questão de ter um mandamento para cada osso do corpo e um mandamento para cada dia do ano, somando 613 mandamentos, fora os 10 mandamentos já dados por Deus a Moisés. É muito mandamento, Senhor. É muita coisa, a gente não consegue viver isso tudo, nem decorar isso tudo. E diante de uma situação dessa, como é que a gente faz, Senhor? Quais são os mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? E aí é onde começa a questão, Para nós cumprirmos o mandamento, o Senhor, Ele começa trazendo para nós aquilo que é conhecido como uma declaração de fé do judeu. Essa declaração de fé vai requerer de nós e deles uma habilidade muito, mas muito importante, principalmente nos dias atuais: ouvir. Ouve, ó Israel. O mandamento começa aqui, com a habilidade de ouvir. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. No início, quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, não havia vida na terra. Mas à medida que Deus fala, a terra ouve e começa a surgir vida. À medida que Deus fala, a terra vai ouvindo e a vida vai brotando. Eu e você
somos pó da terra. Deus fala com o pó da terra, e à medida que o pó da terra ouve, a vida brota dentro de nós. O nosso problema é quando a gente para de ouvir Deus. Quando nós paramos de ouvir Deus, nós abrimos espaço para o pecado em nosso coração. E aquilo que era um paraíso, que era vida, se torna um caos e morte. Tudo por quê? Porque paramos de ouvir. Mas Ele não desiste de nós, Ele continua buscando falar conosco. Se você pegar a Escritura, é uma imensa carta de amor de um pai para um filho, uma filha. É Deus falando conosco em todos os momentos. Mas aí nós temos um problema que nós muitas vezes tapamos o ouvido e usamos apenas os nossos olhos físicos para ver o mundo que desejamos conquistar. E com isso, nos afastamos cada vez mais do caminho. É interessante que esse texto, esse começo do mandamento, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ele é encontrado lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4. É exatamente o texto de Deuteronômio 6, a partir do 4. Que ele vai falar, vai primeiro começar com essa declaração e depois ele vai chamar o povo a amar a Deus com tudo que eles têm. E aí Jesus vai unir essa passagem com Levítico 19, 18, quando ele diz para amar também ao próximo. E aí sim o mandamento mais importante está completo: ouvir e agir. Muitas vezes a gente se questiona, de onde veio esse negócio desse ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E quando a gente observa, por exemplo, a tradução do hebraico, ele fala que, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. Porque o judeu, ele não considera Jesus como Deus. Então, para eles, o cristianismo não é uma religião monoteísta, porque nós temos mais de um Deus, nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a tradução correta que eles dizem lá é que Deus é um. Deus é só um, Deus não é Pai, Filho e Espírito, é um só. De certa forma, nós também acreditamos que Deus é um só, que se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas os 3 são uma só pessoa. Eles não entendem assim. Por isso que nós temos algumas traduções que vai trazer o nosso Deus é um e outras o nosso Deus é único, porque é uma forma de compreensão. Quando eles escrevem, eles dizem o nosso Deus é um. O Deus de vocês, cristãos, não é o mesmo Deus que nós cremos. Porque para nós não tem esse negócio de filho. O Messias ainda virá. Mas nós, quando observamos que o nosso Deus ele é único. É um único Deus. Por que um ou único? Porque naquele momento em que Moisés estava compartilhando ou relembrando os israelitas que estavam à beira de adentrar a terra prometida, uma terra onde havia muita adoração a diversos deuses, era necessário que eles se lembrassem do Senhor, para que não caíssem na idolatria dos outros povos. E é importante para nós, quando Jesus vem e fala isso aqui, tanto que o mestre da lei, quando a gente vê lá no verso 32, ele fala, o Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro, que ele está falando ali de quantidade, só tem um, enquanto os outros povos têm vários deuses, são idólatras. Aqui Jesus um pouco antes estava exatamente discutindo a questão da idolatria. Senhor, a gente deve pagar imposto para César?
César queria adoração como um Deus, e Jesus diz: pega uma moeda. A pessoa traz uma moeda para ele, ele fala: de quem é a imagem que está aqui? De quem é o brasão? De César. Então dê a César o que é dele. Ele não quer imposto, não quer dinheiro, então dê a ele. Mas dê a Deus aquilo que é de Deus, a sua adoração. A sua adoração é para Deus, e há um só Deus, um único Deus. Não existem outros deuses. Apesar de muitas pessoas adorarem o trabalho, a família, o marido, a esposa, filhos, adorar a si mesmo, adorar dinheiro, só existe um único Deus. Por isso que quando é questionado qual é o mandamento mais importante, primeiro você precisa ouvir. Ouvir quem? Ouvir quem é o Deus do seu coração. Os judeus falam que esta passagem, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um, ou o Senhor é o único Deus, né? Dizem eles que essa passagem surgiu lá com Jacó, que também logo se torna Israel, né? Perto do fim da sua vida, Jacó, ele começa a refletir. Abraão teve Ismael e teve Isaque. Ismael se desviou dos caminhos do Senhor. Isaque se casou, teve Esaú e Jacó. Esaú se uniu a Ismael e ambos se desviaram dos caminhos do Senhor. Dois filhos dos patriarcas que se desviaram. Aí Jacó teve 12, contando só os homens, porque ele ainda teve Dinac, né? Imagina o coração de Abraão, que teve 2. Um se desviou e o outro seguiu. Esse que seguiu teve 2. Um se desviou e o outro seguiu. Jacó teve 12, 13. E ele estava muito preocupado no final da sua vida. Então ele reúne seus filhos e questiona os seus filhos sobre a quem eles adoram. Qual é o Deus que eles iriam adorar em suas vidas? E aí os filhos respondem para Jacó, que agora é Israel, né? Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. É daí que viria então o que nós conhecemos como Shema ou Shema, né? Que quer dizer ouve, que se torna a partir daí uma declaração de fé do povo de Israel sobre a singularidade e a soberania de Deus sobre as suas próprias vidas. Os filhos que viam e que ouviam a intimidade do pai Israel com Deus, aprenderam a adorar também a este Deus. E quando questionados sobre a sua fé, eles respondem ao pai: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único nas nossas vidas, e a Ele nós adoraremos. Ao que Jacó respondeu: abençoado seja o nome e a glória de Deus por toda a eternidade. Desde então, essa passagem, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. Essa passagem se tornou declaração de fé do povo judeu. E é uma declaração de fé que, se você ler lá o texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do 4, ele vai dizer que ela precisa ser proferida todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, ao dormir e ao acordar. Por que 2 vezes ao dia, ao dormir e ao acordar? Porque quando você dorme, você não sabe se você vai acordar. E a sua alma precisa saber qual é o Deus que ela serve. E quando você acorda, você faz esta declaração como um agradecimento de que você só acordou porque Deus te guardou. Essa declaração de fé também era proferida em momentos em que a morte era iminente, momentos de perseguição em que os judeus
eram caçados, perseguidos, lançados ali nas arenas, né? Porque judeus que eram convertidos ao cristianismo, algumas coisas eles traziam no coração, como a declaração de Jesus aqui do principal mandamento, o mandamento mais importante: ouça, Israel, eu preciso ouvir, lembrar a minha alma quem é o Deus, quem é o único na minha vida, quem é o soberano da minha vida. E se a minha vida vai ser tirada de mim agora, que ela seja entregue nas mãos daquele que é o doador de toda a vida. Essa era uma declaração de fé que era também proferida nos momentos do Holocausto em Auschwitz, quando os judeus eram exterminados da face da terra por Hitler. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é um. Nós somos chamados a isso. Quando era proferida essa declaração de fé, esse testemunho, ela não era de qualquer jeito, né? Muitas vezes, quando a gente observa as orações dos judeus lá nos muros, no Muro da Lamentação, lá em Jerusalém, muitas vezes a gente vê eles fechando os olhos e fazendo assim, né? Aí eles fecham os olhos, aí balançam para lá, para cá, para um lado, para o outro, para frente, para trás. E quando a gente não entende o que eles estão fazendo, a gente pode até pensar que esse pessoal é autista, né? Fica se balançando para lá e para cá. Mas na realidade, quando eles fecham os olhos, eles usam as mãos para fechar os seus olhos, é para que nada ao redor tire a concentração deles, a atenção deles daquele momento que é extremamente importante, quando eles estão dizendo para a alma deles a quem eles servem, o Deus soberano e singular, que é o dono da vida deles. E quando eles balançam, eles estão se balançando para frente, para trás, para um lado e para o outro, dizendo: olha, não existe nenhum Deus nos quatro cantos da terra, ou no céu, ou na terra, no inferno, onde quer que seja maior do que o nosso Deus. Esse balançar deles é para proclamar a sua alma que nos quatro cantos da terra não tem outro Deus além de Adonai. No céu ou no inferno não existe outro Deus além de Adonai. Nos 7 céus não existe outro Deus além de Adonai. Você olha, 7 céus, pastor? Para os judeus tem 7, gente. Aí você tem que estudar o judaísmo lá, para eles tem 7 céus. Mas, rapaz, mas é céu demais, né? A gente fica só com 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 2, quando Paulo diz que ele foi elevado até o 3º céu. 3 para nós já está bom, né? A gente tem esse céu que a gente vê, tem o universo que a gente não vê, e aí tem o 3º céu que a gente também não vê, que é onde o apóstolo Paulo diz que foi elevado. Então, em nenhum lugar existe outro Deus, ou um Deus maior do que o nosso Deus, o Adonai. Quando fechamos os olhos físicos, lembra que eu falei que muitas vezes nós fechamos os ouvidos e abrimos os olhos para ver o mundo que nós queremos conquistar. E com isso seguimos os desejos do nosso próprio coração e nos afastamos de Deus. Esse chamado do povo de Israel é um chamado para a tua alma retornar ao Senhor. Fecha os seus olhos físicos, abra os seus ouvidos, abra os seus olhos espirituais e veja o que? Veja o que Isaías diz lá no capítulo 40, verso 26. Ergam os olhos e olhem as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada uma das estrelas do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Abra os seus olhos espirituais para ver este Deus que convoca o seu exército celestiais de estrelas e conhece e chama cada uma pelo nome. E elas reconhecem tamanha grandeza daquela que o criou, que nenhuma delas se atreve a não comparecer, a não responder ao chamado de Deus.
É esse Deus que nós servimos. O Senhor, Ele nos ensina aqui a difícil arte de ouvir, aquela arte que é falada em toda a Escritura. Quando Deus chama Samuel, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, e ele achava que era Eli. Por 3 vezes o Senhor chama Samuel, e ele vai a Eli, ele fala: mas eu não estou te chamando. Na 3ª vez ele falou: o Senhor está querendo falar com esse menino. Quando você ouvir um chamado novamente, Samuel, diga a ele: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Quantas vezes nós vemos os salmistas falando: olha, por que você está abatido a minha alma? Será que você colocou a esperança no lugar errado? Você ainda vai louvar o Senhor se você colocar ela no lugar certo. Quantas vezes a Bíblia fala sobre a questão de ouvir Deus? Mas aí nós fazemos uma distinção entre ouvir e escutar, né? Ouvir quer dizer ouvir um som com o seu ouvido, mas não quer dizer que você compreende aquele som que você está ouvindo, quer dizer que você ouviu um som. E quando a gente fala de escutar, quer dizer que aí você está compreendendo o som que você ouviu com o seu ouvido. A gente gosta de complicar um pouquinho as coisas. Quando a Bíblia fala ouça, ouve, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo única e claramente para você ouvir e compreender o que está sendo dito. Ele não está fazendo diferenciação, ele não está dizendo para você só ouvir. Porque se você faz essa questão, algumas questões, amados, não é que você ouviu e não compreendeu. Você ouviu, compreendeu, mas você escolheu ignorar aquilo que você ouviu. Muitos de nós somos assim. Mas eu não ouvi. Não, você ouviu. Mas eu não escutei. Você escutou. Você escolheu não obedecer. Você escolheu seguir outro caminho. E quando a Bíblia diz sobre ouvir, sobre essa capacidade, essa habilidade de ouvir, não importa o lugar, ela fala mais de 1000 vezes, irmãos. Tem mais de 1000 vezes essa questão de ouvir. Ouça, povo, ouve fulano, né? O próprio Deus fala: esse é o meu filho amado, ouçam-no. O povo entendeu, mas o povo escolheu não ouvir, porque ouvir requer de nós uma atitude. O ouvir que a Bíblia espera de cada um de nós é que você ouça, que você compreenda o que foi ouvido, que você tenha uma ação de acordo com aquilo que você ouviu. E à medida que você ouve, compreende e tem uma ação de acordo com o que você ouviu, acontece o que está lá no verso 34. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. À medida que nós ouvimos, compreendemos e tomamos uma atitude de acordo com aquilo que nós ouvimos, nós trazemos o reino de Deus mais perto de nós. Tudo aquilo que a Bíblia fala para nós, para ouvir, requer de nós uma prática. Porque em momento nenhum a palavra fala que a gente tem que ser só ouvinte. Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do 19, ele fala para a gente: você precisa ser pronto para ouvir, tardio em falar e mais tardio ainda em irar-se. Que nós não ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque se nós somos só ouvintes, nós somos como pessoas que olham a sua face no espelho e quando sai da frente do espelho já não lembra mais aquilo que viu no espelho. Parece doido, né? Você foi lá, passou meia hora no espelho. Quando você sai do espelho,
Nossa, eu não sei se eu pintei o cabelo, eu não sei se eu passei a maquiagem, se eu passei o batom, né? Aí você tem que voltar para olhar de novo. Assim são as pessoas que só ouvem e que não praticam a palavra. Elas ouvem, mas quando sai pela porta, o que foi? Qual foi o mesmo texto que foi pregado hoje? O que mesmo que a palavra nos chamou a fazer? Nossa, eu já não lembro mais. Por quê? Porque nós temos vivido uma vida muito mais de ouvintes do que de praticantes da palavra. E a gente só sabe se realmente compreendeu a palavra quando temos uma ação que responde àquilo que foi ouvido. Se essa ação não acontece, nós infelizmente não praticamos aquilo que ouvimos. Não importa quão justo você é, não importa o quanto você defenda a igreja, a denominação, não importa a luta que você trave, se aquilo que você ouviu não moldar e não transformar a sua forma de agir e de falar. Porque quando nós ouvimos o amor. E aí alguns podem dizer: pastor, mas e quem é surdo? A gente não tem só uma forma de ouvir, irmãos. Ouvir requer de nós ouvir com o corpo inteiro. Você ouve com os olhos, você ouve com os ouvidos, você ouve com o olfato, você ouve com o tato, você ouve com o teu corpo inteiro. A sua postura de ouvir é vista quando você está disposto realmente a ouvir. E ouvir é uma expressão de amor. Deus nos chama e em uma expressão de amor que Ele coloca dentro de nós à disposição para ouvi-lo. E Ele diz: o mandamento mais importante é esse, é que você primeiro ouça. Ouça quem? O Deus que é soberano na sua vida, que é único no seu coração. E se nós ouvimos esse Deus, a única resposta aceitável é o amor. Por isso que se você ouve a Deus, mas não tem a sua atitude e as suas palavras moldadas e transformadas por aquilo que você ouviu, a sua religião é falsa. Aquilo que você está ouvindo é falso. E esse é um grande problema nos dias atuais. A credibilidade do Evangelho tem sido colocada em xeque por causa daquilo que a gente fala e não faz. Muitas vezes nós temos uma vida de discurso, mas não de prática. Nós falamos que temos um único Deus e que Deus é único no nosso coração, na nossa vida, que Ele é soberano. Mas a nossa prática desconfia de Deus, de que será que Deus vai suprir mesmo a minha necessidade? Será que se eu fizer determinada coisa vai faltar no final do mês? Será que realmente o Senhor vai cumprir aquilo que Ele falou ao meu coração? Nós desconfiamos, vivemos fundamentados na dúvida, que nos leva a uma ansiedade, e não cremos no Deus que nós falamos crer. Não agimos de acordo com aquilo que nós ouvimos e compreendemos. Quem de nós aqui duvida no seu coração? Quem duvida de que Deus vai suprir todas as suas necessidades? Quem aqui duvida que Deus vai deixar de cumprir alguma das promessas que Ele fez? Mas muitas vezes a nossa atitude reflete isso, que nós duvidamos. Porque nenhum de nós aqui duvida, pelo menos com palavras, mas com as atitudes nós fazemos o contrário. Ouvir a Deus
muda a minha forma de falar com Deus e com o meu próximo. Por isso que Jesus começa dizendo: ouça. Primeiro você precisa ouvir. Nenhum de nós aqui nasceu aprendendo a amar ou a odiar. Nós aprendemos à medida que ouvimos, à medida que sentimos, à medida que vemos. O amor, ele é externado por nós enquanto recém-nascidos pela audição dos nossos pais. Nós ouvimos a voz dos nossos pais e sabemos: essas pessoas me amam. Por quê? Porque a voz deles acalma o meu coração. Ouvir essa voz faz com que o meu espírito se acalme. Assim precisa ser conosco diante de Deus. A voz do Senhor, como diz lá no Salmo 29, ela quebra os cedros do Líbano. Ela faz com que os desertos sejam transformados. Essa voz faz isso com a natureza, com um tronco de uma árvore que precisam de 15 pessoas segurando uma na mão da outra para fazer a volta no tronco dessa árvore, e só a voz do Senhor despedaça toda essa árvore. E por que então Jesus fala para a gente: ouça, ouça quem é o Deus em seu coração? Porque o Deus em nosso coração, o soberano no nosso coração e na nossa vida, vai refletir nos nossos relacionamentos, vai refletir na sua forma de falar e na sua forma de agir. Quando eu vejo uma pessoa extremamente orgulhosa, que não aceita ser criticada de forma alguma, que se fecha quando alguém fala para ela: olha, você precisa mudar isso aqui não é bom para você, e ela se fecha, não quer mais falar, não quer mais ter relação com a outra. Espera aí, quem é o Deus no seu coração? É o seu ego? É a sua vaidade? É o seu orgulho? Não é Adonai, não é Yahvé. Por quê? Se Yahvé, se Adonai, se o Eterno for o Deus no seu coração, ouça a voz desse Deus. Essa voz vai despedaçar os muros de segurança que você tem construído contra o seu irmão e contra ele próprio. Vai colocar abaixo a fortaleza que você criou no seu coração e na sua vida, para defender o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua falta de perdão. Por isso Jesus começa dizendo: primeiro você precisa ouvir quem é o Deus no seu coração, quem é o único e o soberano na sua vida. A esse Deus, Yahvé, Adonai, Elohim, a este Deus, o Eterno, a esse Deus você precisa amá-lo como uma resposta daquilo que você tem ouvido. A gente não falou no começo que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Deus fala com você por meio da palavra. À medida que você vai aprofundando o seu coração na palavra, você vai sendo sondado por essa palavra, e ela vai te revelando quem você é e quem você deveria ser. Ela vai mostrar para você quem é o Deus no seu coração, e vai dizer quem deveria ser o Deus Todo-Poderoso no seu coração. À medida que nós ouvimos Deus falar, os muros de indiferença são colocados ao chão. Os muros de vaidade, de orgulho, de arrogância são colocados ao chão. À medida que nós ouvimos Deus falar, ela não deixa brecha para parcialidade no relacionamento. Porque Ele vem e fala para nós: olha, você tem que amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças. Não é, eu amo Deus mais ou menos, eu amo,
eu vou até aqui, daqui para lá não vou não. Ué, ou nos entregamos plenamente, ou não adianta. Deus não quer que você seja uma pessoa que obedeça regras e mandamentos. O que Deus quer de você é um relacionamento de fidelidade, de entrega, de profundidade, de conhecimento, através de uma experiência de vida. É isso que o Senhor espera de nós. Quando Ele pede todo o nosso coração, e Ele não está falando do órgão coração, mas Ele está falando de todo o que nós somos internamente. Quando Ele fala disso, Ele está dizendo, olha, a raiva afeta o seu fígado, a tristeza afeta os seus pulmões, a angústia adoece o seu estômago, o estresse faz com que o seu coração fique cansado, o medo adoece o seu rim. Quando Ele fala para nós, Ele fala que tudo isso, todo o nosso coração, tudo que nós temos, precisa estar comprometido com Ele. A nossa alma, que é onde residem as nossas emoções, as suas emoções precisam se converter ao Senhor. A sua mente, os pensamentos que tomam conta da sua mente precisam converter-se ao Senhor. As suas forças precisam ser direcionadas para servir ao Senhor. Não tem parcialidade. Com Deus ou é tudo ou não é nada. Ou nós somos totalmente do Senhor, ou então não adianta, não serve. Deus não quer só uma parte de você, Ele quer tudo. Deus é guloso com a gente, Ele quer tudo. Fala, eu não quero só um pedacinho. Eu não quero só uma parte do seu coração ou da sua alma, eu quero toda. Quero você por completo, é o que o Senhor quer. Será que nós podemos confiar em Deus ao ponto de nos entregarmos por inteiro? E aí eu pergunta para a sua alma, será que você, minha alma, ouça, Maurício, o Senhor, o seu Deus, Ele é realmente o único Deus no seu coração? Será que você, Maurício, você consegue se entregar plena e completamente a esse Deus? Será que você consegue descansar na palavra desse Deus? Tira o nome de Israel aqui e coloca o seu nome. Ouça, e aí você põe o seu nome. O Senhor, o seu Deus, será que Ele é realmente o único Deus na sua vida? Se Ele for, você tem que amar Ele com tudo que você tem, com tudo que você é. Mas não apenas isso, porque o que eu falei, quando a gente ouve a Deus, ouvir a Deus muda a minha forma de agir e de falar com o meu irmão e também com o próprio Deus. Ele também nos diz para amarmos o nosso próximo, como a nós mesmos. E aí talvez você pergunte, quem é o próximo? Como a gente tem nas Escrituras, quem é o meu próximo? O seu próximo é a pessoa que está próxima de você nesse momento. E talvez você fale assim, se você está num momento que você está sozinho num lugar, Senhor, quem é o meu próximo? Eu estou aqui sozinho. O seu próximo são as pessoas que o Espírito Santo vai trazer à sua mente, ao seu coração nesse momento. Quando nós ouvimos, talvez você seja uma pessoa que tem uma baixa autoestima, talvez você não ame a você, você tenha dúvida se você ama você mesmo. Aí você fala assim, se é para amar o outro como eu amo a mim mesmo, é fácil. É só na madeirada. Né? Eu não gosto muito de mim mesmo, não aguento ficar sozinho comigo. Mas aí em João, no capítulo 15, no verso 12, o Senhor diz claramente, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Aí lascou, né, Senhor? Aí não tem mais para onde correr. Se o Senhor fala que o meu próximo é aquele que está perto, mas se eu estou sozinho, é aquele que o teu Espírito traz à minha mente. Mas eu não gosto muito de mim, não importa, você não tem que amar o outro só como você ama você mesmo, mas principalmente como o Senhor amou e ama você.
um amor de entrega, um amor que ouve, um amor que acolhe, um amor que perdoa, um amor que restaura, um amor que reconcilia. É assim que nos amamos, é assim que devemos nos amar. João capítulo 15, verso 12, que eles estão procurando aí. E nós sabemos que para ouvir e acolher, ouvir, compreender e acolher no nosso coração as palavras que alguém fala, nós muitas vezes precisamos amar essa pessoa, né? Você não vai ouvir e acolher no seu coração, obedecer algo de pessoas que você não gosta. Via de regra, nós só obedecemos e mudamos, né, acolhemos no nosso coração as palavras das pessoas que são importantes para nós, que nós conhecemos, que nós amamos. Jesus diz que aquele que me ama, me obedece. E se você ouve o que Jesus fala ao seu coração, você precisa ter pelo menos 3 atitudes, irmão. Além daquelas que nós já falamos, que aquele que ouve, ele compreende, porque a Bíblia, quando fala de ouvir, ela fala de ouvir, de compreender, de ter uma ação que vai trazer o reino para perto de nós. Quando nós estamos diante da palavra, nós precisamos ter atitude de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. E ouvir, irmão, não é você ouvir pensando não, é ouvir com tudo que você tem. Não é ouvir já fazendo aquela leitura rápida, né? Para ver se termina logo. Não. Tenha calma. Deus está falando com você no momento que você está lendo as Escrituras. Ouvir a palavra de Deus. Deus fala. Jesus nos diz que se você ama, você obedece. E para obedecer, você precisa ouvir com atenção tudo o que Ele está dizendo a você. Porque senão a gente vai passar uma vida inteira como a gente, né? Qual o mandamento mais importante? Amar a Deus e ao próximo. Não, peraí, você não ouviu. Primeiro eu preciso ouvir. Primeiro de tudo eu preciso ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Segundo, fazer o que foi ouvido. Não devemos e não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Primeiro eu preciso desenvolver a habilidade de ouvir Deus falar comigo. Se você nunca ouviu Deus falar, ou se você não sabe discernir essa voz, você precisa buscar conhecê-lo. E quando esta voz falar, e se ela for algo que você não consegue discernir, diga a Ele: Senhor, fala que eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz. A atitude vem depois que você ouviu essa voz. Você precisa não apenas se conformar em ouvir: nossa, eu ouvi a voz de Deus, tá, e aí? Deus falou, você ouviu. E aí, o que você vai fazer com isso? Quando Abraão ouviu a voz, ele saiu do lugar onde ele estava e teve uma prática de ir ao lugar aonde aquele Deus estava enviando ele. Ele teve uma atitude. Ele tomou uma atitude. Eu vou, então, o Senhor está mandando eu ir, eu vou. Eu ainda não o conheço muito bem, não importa, mas ele creu naquele Deus. E por isso Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele creu, antes mesmo de conhecer aquele Deus. Primeiro eu preciso ouvir Deus falando. Segundo, eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso ser só um ouvinte, mas eu preciso ser um praticante daquilo que eu tenho ouvido Deus falar comigo. E terceiro, eu preciso responder com uma ação concreta.
Como assim, pastor, uma ação concreta? Você precisa assumir um compromisso com Deus. Eu não falei no começo dos avisos, eu falei, olha, assuma um compromisso. Deus te chama para orar, e eu não tenho dúvida que Ele te chama para orar. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida é que Ele te chama para orar e para aprender sobre a palavra. E você está ouvindo, você está comprometido, você está compreendendo o que eu estou falando. E qual é a atitude que você vai tomar? Qual o compromisso que você vai assumir? Eu preciso ouvir? Você ouviu. Você precisa ter uma atitude? Você precisa ter uma atitude. E você precisa assumir um compromisso. Qual o compromisso que você vai assumir com Deus? Um compromisso de orar, de ter uma vida realmente de oração, de comunhão, se comprometendo com a sua comunidade local, onde o Senhor te colocou. O Senhor não te colocou aqui só para ouvir a palavra, mas para viver a palavra. Viver a palavra transforma quem você é, naquilo que Deus espera que você seja. Ouça, pratique e assuma um compromisso. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você. Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Ouça, compreenda, tenha uma ação. E isso vai trazer o reino de Deus para mais perto de você. Vamos orar? Bendito e santo é o teu nome, Deus. Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de justiça. Nós precisamos todas as vezes nos voltar para as Escrituras com o nosso coração aberto, para ver coisas que não estamos vendo em nossas leituras corridas. Muitas vezes nós passamos, talvez muitos de nós aqui, Senhor, passamos uma vida inteira achando que o principal mandamento era apenas o amar a Deus com tudo que temos e ao próximo como a nós mesmos, porque a nossa leitura corrida nos impede de enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos e nos impede de ver que o Senhor primeiramente diz, olha, nós precisamos ouvir. E talvez nós não estejamos ouvindo realmente a palavra do Senhor. Em nossas desculpas de diferenciar ouvir de escutar, talvez nós estejamos vivendo uma vida cristã de pessoas que apenas ouvem. Ouvem sons, ouvem barulhos, ouvem palavras, mas não compreendem, não escutam o que as palavras estão dizendo. Mas a palavra do Senhor nunca fez essa distinção para nós. Quando o Senhor nos manda ouvir, nós precisamos ouvir por completo. Ouvir, compreender, acolher e tomarmos uma atitude. Porque é isso que transforma a religião em evangelho. Uma vida de obediência a regras e mandamentos em uma vida de intimidade, de profundidade, de conhecimento experiencial com o Senhor. Experimentar a graça, experimentar a bondade, experimentar a justiça, experimentar a tua misericórdia. Ouvir vai fazer toda a diferença na nossa vida, Senhor. Porque nós precisamos ouvir, e não ouvir qualquer coisa, não ouvir o mundo, não ouvir coisas que vão poluir o nosso interior, mas ouvir a palavra que vai trazer santidade para dentro de nós, moldando e transformando a nossa vida, moldando e transformando a nossa forma de agir e de falar, a nossa forma de pensar, nos levando realmente a crer e confiar no Deus que é um em nosso coração, no Deus que é único em nossa vida, naquele que é o nosso Deus.
Bendito seja o teu nome. Cura, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Cura os nossos olhos e nos leva a olhar o mundo através dos olhos espirituais de Jesus. Ah, Senhor, eu creio que se o Senhor curar os nossos ouvidos e os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo será totalmente tocado, transformado, iluminado pela presença do Teu Espírito e pelo lindo som da Tua voz, a voz do Senhor que toca no mais profundo do nosso ser e que nos leva a usar, ou melhor, a destruir toda a nossa muralha de pecados, de arrogâncias, de orgulhos, de vaidades, de falta de perdão, e dessas ruínas construirmos pontes de relacionamentos para amarmos o nosso próximo como o Senhor nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo ministre poderosamente nos nossos corações, no coração da igreja, no coração de quem ouvir esta mensagem, no decorrer dos dias, para que nós possamos responder com amor ao amor que tem falado conosco. Que esse amor nos encha, para que possamos transbordar em nossos relacionamentos, para que possa transbordar em nós para o nosso próximo, e que possa nos levar a termos relacionamentos profundos e verdadeiros com pessoas e com o nosso Deus, assim como o Senhor quer que tenhamos um relacionamento de profundidade conosco, vendo quem nós somos, à medida que ouvimos a voz do amor falar conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vão em paz em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e abençoe o seu lar. E ouçam a voz do Deus que quer falar com você. Amém.